Tudo bem com vocês? Muito frio por aí? Muito frio. Mas o tema hoje vai esquentar o ambiente. É Não é verdade. verdade? O tema hoje é quente. Avaliação. Ai, ai, ai. Nem me Vai- fala. Né, Cláudia? Vai dar para aquecer. Opa! Não é, Thay? Você vai esquentar o ambiente hoje, né? Eu? Não, imagina. Não vou deixar as coisas tão acaloradas, não. Juro. Você não precisa, o próprio tema já aquece. Sim. É um tema muito polêmico, eu diria. Principalmente porque tem mais alunos do que Exatamente. professores nessa reunião. Então, Tomar muito cuidado. Não, e o pior é que eu vou falar sobre avaliação perto da minha orientadora que tem avaliado a minha escrita da dissertação. Imagina, a saia justa. tome cuidado. Ah, Então, aqui tem várias pessoas, né, em situação delicada. Acabou de entrar a Juliana, que está em processo de seleção na pós-graduação, resultado ainda não saiu, né? Todo mundo está assim na corda bamba. Quando que pois sai o é, tem uma resultado, Marilena? Eu acho que é dia 28, mas acho que a Juliana sabe melhor do que eu, não é, Juliana, que é dia 28? Eu tenho a impressão que o Léo falou que era dia 28. E vocês que estão no semestre aí, está muito corrido, como que está? Como que está, Lara, o seu semestre? A Keren não está com uma cara muito animada, não. Ai, meu Deus. Fale, Lara. Foi, não foi? Não tá indo? Ah, Agora foi. está indo, está indo. Tinha travado aqui, não estava aparecendo. Você quer honestidade ou você quer... Honestidade, o assunto é avaliação, Lara. Professor, lindo, maravilhoso, tá? Eu tô quase arrancando os cabelos. Ixi, Todos os dias, eu tô quase levantando a mão pra cima e falando, Deus, me leva, porque eu achei que ia ser super fácil, eu achei que ia ser tranquilo, mas não, tá hardcore. foi você, Lara, que postou um menininho Olha, que eu estava não sei como se descabelando? Eu não me lembro. Foi você que postou um menininho? Foi, com o né? cachorro atrapalhando ele, com o cachorro atrapalhando ele, assim, E porque eu me vejo nesse menino, entende? Eu tenho um cachorro que ele não me deixa estudar, ele não me deixa. Então eu me sinto igualzinho a ele. Sem EAD nessa casa. Há boatos que educação à distância é muito fácil, é leve, né? É muito tranquilo de se levar. olha, a Há Fernanda boatos. estava balançando a cabeça. Ela fez um curso à distância e ela sofreu. Ela viu que não é fácil. Não é? Gente, eu achei que ia ser mamão com açúcar. Não está. Não é nada fácil, não. Não é, não. Não é. Eu quero processar a pessoa que disse que o EAD era fácil. Quero processar essa pessoa. Você vê, é não tudo é fácil nem para o aluno e nem para o professor. Ser professor EAD também não é fácil. É preconceito de quem está no presencial e quer falar mal de quem está na distância, né? Então, fala assim, IAD é fácil, tal, né? Mas não é, não. A Cauane também falou que está achando complicado. Pronto. José Roberto, o que você quer falar aí? Quem falou? Quem está falando? Everton, você
Tá entendendo quem está com o microfone aberto? Eu estou procurando para poder cortar. Acho que cortou. José Roberto, você quer falar? Não, eu estou ajustando aqui, que eu estou assistindo pelo celular, estou com o computador, que eu já numa saída eu levo o celular. Ah, tá bom. Ok. Eu estou de stand-by aqui, esperando a ligação da esposa. Boa noite. Tá. Marcelo, você abriu o microfone, você quer falar? Tá fácil, alguma coisa assim? Na sua vida, boa noite, eu acabei de entrar aqui e sentar na janelinha. Ah, entendi. Ah, tudo bem. Enquanto professor e aluno, você está achando a vida de EAD fácil ou difícil? Bom, para mim a pergunta é isso? Marcelo. Então, eu comecei a acostumar já a parte remota, né, antes da Unifesp voltar. Claro que eu tive dificuldades. E aí me adequei também ao pessoal do CEDESP, né, apesar de a gente não poder cobrar coisas, mas a gente teve que continuar passando atividade porque faz parte da assistência social. Uhum. Né? Então, eu também me coloco nos dois lugares, né, nesse aspecto, né. Por então, isso que eu perguntei para você é professor em alguns lugares exato. E é aluno em outros, né? Perfeito, bem por aí. Onde você acha que é mais difícil, como professor ou como aluno? Olha, levando em conta os alunos que tem hoje, de modo geral, eu vejo pela faculdade onde minha esposa também estuda, né, faz fisioterapia, o nível dos alunos, o tipo dos problemas que tem, né, enquanto os professores, né, eu acho que cada um está no seu quadrado, problemas tem dos dois lados, né, mas assim, é lógico que eu tô curtindo essa parte de lecionar, né, de professar, né, então, acabo gostando, talvez, acho que mais, mas assim, acho que o fato de poder aprender para poder ensinar, então a gente tem que posicionar também como aluno, então eu acho que é meio a meio. Porque a gente não para de aprender se quiser ensinar, né? Eu também acho legal isso. É sempre uma aprendizagem, né? Esses momentos que a gente está aqui, a gente está aprendendo sempre. Ok, muito bem. Deu 7h05, vamos começar. Tem alguém aqui que está pela primeira vez nesses nossos encontros? Se tiver, escreve aí para a gente primeira vez e da onde que é, para a gente saber. Olha, hoje a Angeline apareceu aqui na imagem, que legal, tá bonita, Angeline. Fazia tempo que eu não via você aí, a sua imagem. Quem mais aqui apareceu? A Cristiane também apareceu, muito bem, Flávia. Primeira vez, Serjane, Caicó, nossa, que legal, Giane também pela primeira vez, sejam bem-vindas e espero que vocês gostem do nosso encontro e voltem outras vezes, tá? Então, hoje, a Tainã vai começar no nosso encontro Piracicaba. Onde que está a Flávia? Oi, Flávia, tudo bem? Eu também estou em Piracicaba, tudo bem? Eu também estou em Piracicaba. Seja bem-vinda. Janete, em São Bernardo, seja bem-vinda também, Janete. Espero que vocês gostem. Eu preciso falar uma coisa para vocês antes da gente começar, né, Everton? A gente precisa falar, né? É o seguinte, hoje, às 20 horas, será o lançamento do site do nosso encontro, que acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro. Vai ser um encontro muito legal. Lembra que a gente falou semana passada para vocês, que é onde seria apresentado aquele trabalho que a gente está incentivando vocês a fazerem. O encontro vai sair mesmo, a gente conseguiu fechar a programação, fechar as parcerias, ainda estão chegando algumas parcerias. Vocês que estão aqui pela primeira vez hoje, a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui o link do site. Vocês entram lá para inscrever o trabalho de vocês. A inscrição para trabalho vai até 20 de setembro.
alguma experiência legal que vocês tenham tido. Não é um resumo complicado para fazer, a inscrição no evento é de graça, para participar, para inscrever trabalho é R$ 37,00, mas vai sair, esse resumo vai ser publicado no Anais, bem legal, vale muito a pena, esse encontro vai ser muito legal, vai ser online. O Brasil inteiro participando. A gente está apostando que vai ter mais gente inscrito do que no congresso da Unifesp, porque a gente conseguiu uma parceria que esse evento, esse encontro vai ser transmitido para o Brasil inteiro, para os polos de uma instituição que é parceira nossa. Eu gostaria de pedir para todo mundo deixar o microfone fechado, por favor. Deixa o microfone fechado para não dar microfonia, tá? Então, depois vocês se inscrevam no evento e submetam trabalhos também, porque vai ser bem legal. Esse evento, esse encontro, é para comemorar o Dia dos Professores e para valorizar a profissão docente. Então, ele é para professores da educação básica, do ensino superior e para estudantes de licenciatura. Você quer falar, Cristiane? Pode falar. Não, eu estou comemorando o que você está falando, bom. educação básica. Legal, fico feliz que você esteja gostando, se inscreva lá, então, e também submeta um trabalho, tá? Mas esses trabalhos são referentes à área de educação ou alguma outra área? Da área de educação. Pode ser educação inclusiva? Pode, inclusive vai ter um mini curso de educação inclusiva lá. Pode ser trabalho que foi publicado? Trabalho que foi publicado, você não pode publicar de novo, mas você pode fazer um resumo contando de outra forma, entendeu? Sim. Você conta de outra forma, não tem problema nenhum, porque é um resumo, então você pode contar de uma outra maneira. E é um resumo curto. E livro que eu publiquei voltado aos professores de educação inclusiva? Você pode contar, porque é um resumo. Então, no resumo, você pode contar de uma outra forma, não tem problema nenhum. Tá, jóia. Vai ser bem-vindo o seu resumo. Muito obrigada. Então, esse encontro, a gente está acreditando que vai ter uma repercussão muito legal, bem grande. A gente vai fazer uma divulgação também nos meios de comunicação depois. Então, todos vocês estão convidados para participar, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Tainã, que ela vai falar um pouco do artigo base, né, do nosso encontro de hoje, que é sobre avaliação, deixa-me ver, avaliação da aprendizagem do ponto de vista técnico, científico e filosófico-político, da Leia de Presbíteres, é um nome difícil, né, de falar. E ela vai fazer alguns comentários sobre esse artigo, daí a palavra fica aberta para quem quiser fazer algum comentário, ou fazer alguma pergunta para ela, mas qualquer pessoa pode falar depois da fala dela. Então, e o que aconteceu aqui com a Thay? Ela sumiu? Acho que ela caiu bem agora. Acho que ela tentou entrar pelo notebook de novo, Marilena. Ela estava pelo celular agora há pouco. Ah, ela estava pelo celular? Isso. Ela acabou de avisar no grupo que a internet caiu e está tentando entrar de novo no WhatsApp. Tá. Porque senão eu posso começar a falar aqui do texto também. Não tem problema. Ó, ela caiu, mas já está levantando, ela falou aqui. Esse linguajar nosso é muito engraçado, né? Caiu, mas está levantando. Não tem que pagar. Para participar é de graça, tá? Então, vocês se inscrevem e participam do encontro, assiste tudo de graça.
Só para submeter o trabalho é que tem uma taxa para pagar por conta dos anais. Então, daí paga R$ 37. Mas para participar é de graça. Qual é o link para a inscrição do trabalho? Daqui a pouquinho o Everton vai colocar aqui. Você faz favor de colocar? 8 horas, Cris. 8 horas eu solto e abro o lance do site com vocês aqui, tá bom? Eu falo demais, viu? É que esse pessoal aqui é marqueteiro, sabe? Então, ele vai sair às 8 horas e daí eles só colocam às 8 horas. Ah, tá. Não tem problema, espera, eu vou participar. A Thay voltou. Como é que é? Gente, desculpa. Cristiane, por favor, fecha seu microfone. Isso, obrigada. Tá, então você está com a palavra antes que você caia de novo. Ai, meu Deus, tá bom. Bom, boa noite, gente. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente discutir um pouquinho mais de educação, né, quarentenar a educação. Quero dizer que para mim é um desafio muito grande, porque eu gosto do contato, do olho no olho, do encontro, e é a primeira vez que eu estou falando assim para a telinha do celular, porque nem no computador o Meet funcionou. Bom, falar sobre avaliação é sempre com emoção, né? Estava comentando com a Marilena no início, nós temos professores e também temos alunos aqui, temos professores que são alunos também. Então, é um desafio muito grande, eu, início de carreira, tratar desse tema, mas, de acordo com o texto que a gente leu, eu levantei algumas inquietações, baseada também na discussão do nosso último encontro, no qual a gente invadiu um pouquinho o tema da avaliação. Então, pensando nesses 2 pontos, no que a gente já discutiu um pouquinho no encontro passado e no texto, eu levantei algumas questões. Bom, o texto esclarece e ele diferencia a avaliação dos instrumentos avaliativos. Então, com base na concepção de avaliação, a gente pode dizer que o uso de um único instrumento avaliativo é suficiente para avaliar a aprendizagem? Pronto, foi uma pergunta. E eu penso também que, assim, a função da avaliação, ela é informar, ela é orientar. Então, até que ponto ou onde nós erramos ao ponto de uma avaliação ser mais classificatória do que orientadora? Então, acredito que seja 2 inquietações minhas, que talvez possam ser de vocês, e dentro de uma discussão a gente pode enriquecer um pouquinho mais sobre essas 2 questões. Obrigada. Então, tá aberto, gente. O que vocês têm para falar sobre essa provocação da Thay? A gente estava naquela discussão nas semanas anteriores sobre projeto pedagógico, sobre elaboração de plano de ensino, plano de aula. Antes disso, sobre as abordagens do processo de ensino-aprendizagem. E a gente pode ligar isso com a questão da avaliação. O artigo de hoje, logo no início, ele linka planejamento com avaliação, que é a questão técnico-científica. E aí já dá para trabalhar um pouco essa questão. O Pedro pediu a palavra. Pedro, pode fazer seu comentário. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Você Perfeito. Pode ativar a sua câmera, Pedro? Professora, a minha câmera, infelizmente, ela está quebrada. E para consertar, vou ter que ficar uma semana sem computador. Tá, aí não dá.
Mas, então, primeiramente, é um assunto muito complicado, assim, de se debater, porque, principalmente para mim, porque eu acabei de sair do ensino médio, assim, acabei entre aspas, já faz um ano, e é muito estranho, porque nunca foi debatido isso. Então, é um debate muito curioso. Mas, enfim, vamos lá. O meu comentário é sobre a segunda pergunta que ela fez, que é basicamente até quando, né, nós vamos ter essa avaliação apenas como numérica, né, quantitativa. E é muito interessante porque a própria autora do texto, né, do artigo, ela comenta que nós não devemos ter extremos. É importante nós sabermos mediar. Mediar no sentido de, como professor, ele vai ter, por exemplo, que a gente havia discutido, eu não consegui participar, mas eu li os textos das semanas passadas sobre o planejamento do plano de aula e tudo mais. E a avaliação, do ponto de vista que ela é um referencial, digamos assim, do ponto de vista que ela é uma base das consequências, digamos assim, do plano de ensino que você montou, ela é muito importante, porque você, como professor, você monta os seus objetivos, ela até coloca, né, o que você pode ter, né, como o que você vai avaliar, né, então nós temos os nossos objetivos, tudo, e isso é muito importante. Só que, também, nós dependemos, de certa parte, né, na minha visão, da análise quantitativa, assim, de pontos, tudo. Tudo bem que isso acaba sendo, na minha opinião, lógico, isso acaba sendo um pouco forte, essa questão de dar pontos em uma avaliação. Porque há outras maneiras de você avaliar nesse sentido de pontuação. Então, por exemplo, você pode, em vez de ser pontos, pode ser um conceito. Como a gente está vendo aqui no online, que é praticamente feito ou não feito. Eu acho isso muito interessante, porque os pontos, de certa forma, na minha opinião, eles são muito, muito fortes para o aluno. Eles têm um peso muito grande para o aluno. E não apenas como nota final, mas, poxa, imagina, como aluno, eu estudei a semana inteira e não consigo ir bem numa prova. E eu, sei lá, tirei 4. Não quer dizer que eu sei pouco da matéria. Então, é um assunto muito complicado, mas, enfim, só para resumir o que eu queria chegar, é que eu concordo com a autora quando ela diz que nós devemos ter consciência de que os dois lados são importantes. Então, respondendo à pergunta, quando que a gente sabe, né, quando a gente extrapolou um lado ou outro, é quando nós sentimos, assim, como professores, quando nós vamos fazer a nossa avaliação com os alunos e nós percebemos os resultados daquilo que nós queremos. Eu acho que nesse momento que dá para a gente ter uma noção se a gente está mais para um lado, mais para o outro. É mais ou menos isso que eu, na minha opinião. Ok, Pedro. Muito boas suas considerações. Marcelo. Olá, boa noite a todos que não vi ainda. Vejo todos na tela, que maravilha. 83 pessoas. Tainã, será que você poderia... Fora os que caíram. Fora os que caíram, mas dá para ver, eu consigo ver todo mundo. Olha que legal. Se a Tainã podia repetir a primeira pergunta, eu não consegui tomar nota na íntegra para eu poder comentar. Claro, posso sim. O texto ele diferencia o que é uma avaliação do que é um instrumento de avaliação. A minha pergunta foi que, sabendo o conceito de avaliação, a gente acha que um instrumento somente é suficiente para avaliar a aprendizagem do aluno? Obrigado, Tainã. Nada.
Então, com essa questão de avaliação, né, para quem não sabe, eu dou aula para a parte de exatas, matemática e raciocínio lógico, né? Então, aproveitando, eu acabo entrando na segunda questão sobre a parte de conceito que o Pedro tocou, né? Lá no CEDESP, por exemplo, não tem nota, mas tem conceito, né? Não, muito bom, bom, regular e insatisfatório. Só que esses conceitos são notas traduzidas, né? E eu dando exatas, como lá é uma formação que vem da assistência social, do CRAS, que prevê acima de 15 anos, né, famílias vulneráveis, tudo mais, a gente também conceitua comportamento, conceitua a convivência, apesar de ter disciplina de convivência, mundo do trabalho, matemática, COI, comunicação oral e escrita, tecnologia, informática, enfim. Mas eu conceituo também comportamento, convivência, uma série de pontos, não só uma nota num papel, que é uma prova ou um teste, e tento avaliar o rendimento em aula de cada aluno, quanto ele está progredindo, né, ante ao plano de aula que eu mesmo lá executo, né, na parte de raciocínio lógico e na matemática e matemática financeira. Então, essa questão de conceituar, a gente acaba, que eu quero resumir, a gente tem um problema que acho que é social, porque para o indivíduo, o estudante, entrar numa faculdade qualquer, do mundo inteiro, ele precisa fazer uma prova e ter uma nota. Então, o que acontece sempre somos cobrados para ter uma nota, senão a gente não vai adiante. Então, a gente pode conceituar várias notas para converger a uma única questão de rendimento, né? Ver o quanto ele rendeu. Então, é difícil, às vezes, eu tenho em média 20, não chega a 20, de 15 a 20 estudantes por sala, né? Lá não se chama nem estudante nem aluno, lá chama usuário, né? Porque é o usuário do serviço CEDESP, mas eu costumo chamar de estudante, né? Enfim, então, a questão de conceito a gente está trocando apenas, se eu for numerar, mas o conceituário eu acho que é muito mais amplo, né? Eu conceituar a pessoa desde da convivência, acho que desde a casa dela até a escola, com os amigos da escola, né, e ver as atitudes, acho que são muitos pontos, e às vezes a gente não tem tempo para tudo isso, por mais que a gente queira, tá? Então, por mais que tenhamos instrumentos, né, criamos instrumentos, a gente tem um problema que é social, que é a cobrança. Eu acho que ser cobrado, nós somos cobrados também, né, na parte da docência, e os discentes também são cobrados, e passamos essa cobrança. E isso vai passando de geração em geração. E aí é difícil mudar isso ao longo do tempo, falar, vamos dar conceitos diferentes, né, e vamos dar chance para todo mundo, que cada um tem o seu ponto forte. Nem todo mundo é bom em tudo, muitos são bons em muitas coisas, né, mas vamos tentar dar a chance melhor para aquilo que aquele é melhor, né? Mas às vezes não, por causa de outra coisa, ele é barrado por causa de pontuação, tá? E não tá tendo discoteca aqui não, é a lâmpada que tá piscando mesmo, que acho que ela vai queimar, tá? Obrigado. É os fantasmas. Eu acho que alguém queria falar, não sei. Eu? Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar, Cris. Pode falar? Pode. Olha, em termos de avaliação, o que eu acredito, que a avaliação ela serve para diagnosticar os erros dos alunos. E o professor, junto com o aluno, ele se empenha para poder diagnosticar as dificuldades de aprendizagem do aluno. E em relação à avaliação nota, eu acredito numa avaliação globalizada. Em que sentido? Aquela avaliação formativa, a avaliação somativa, a avaliação escrita, a autoavaliação e a avaliação cooperativa também, que é de grande importância, porque assim o professor tem uma noção geral do aluno. Tá? A avaliação ela é importante. E tem uma avaliação que eu gosto muito, é a avaliação mediadora, onde tem o diálogo entre o professor e o aluno e, momentaneamente, as dúvidas são sanadas,
não espera-se um tempo para realizar e sanar essas dúvidas. Então, o erro ele é considerado parte do processo da construção da aprendizagem. Minha opinião. Linkando todos os comentários, principalmente do último da Cristiane, essa coisa do erro também acho muito interessante que a gente tente quebrar esse paradigma, né? Como professores dessa crucificação que é você errar. Do aluno ter uma nota que não é, sei lá, um 10 e assim por diante. E eu acho muito interessante no texto quando ela pontua que isso é uma formatação da sociedade que é feita para a gente, que foi feita inicialmente para se classificar as pessoas, para se separar, para se condicionar. E isso é recorrente, com toda certeza, na educação. A educação ela só reflete tudo que a sociedade quer propor, que ela propõe, que ela objetifica das pessoas. Mas eu acho muito interessante também que no início do texto, o próprio começo do artigo, ela coloca que o papel da avaliação é de informar e orientar uma melhoria do ensino. E aí, respondendo a pergunta de que se a prova ela funciona como uma forma de medir o quanto o aluno aprendeu, eu não sei se é uma coisa que eu fui absorvendo com o tempo, ou se foram várias discussões que eu presenciei, eu fiz, enfim. Eu acho muito complicado, porque quando a gente entra como professor dentro da sala de aula, a gente já tem construído antes da gente, bem antes de quem estava antes da gente, de antes de quando a gente era estudante, enfim, de que o aluno entra na escola e a gente vai construir alguma coisa dentro dele, como se ele não tivesse os conceitos dele já, a vida dele, os conhecimentos dele. E quando a gente fala eu acho que especificamente de física e matemática, essas nossas percepções de como construir uma prova, uma avaliação, construir uma forma de mediar isso de um jeito mais, acho que uma abordagem mais relacionada ao que a gente acredita, por exemplo, uma histórico-cultural e assim por diante, a gente se encontra num desafio mais duro, uma relação mais difícil, porque não tem como a gente escapar. Infelizmente, tanto a física quanto a matemática e a química, enfim, que tenham números, que tenham essa relação, que a gente precisa ter essa quantificação ela cita no próprio texto, como é o nome? É acadêmica, um tipo de aprendizado acadêmico. A gente já tem uma outra carga para construir essa avaliação. É uma coisa diferente. E aí eu entro com um texto que eu li a respeito de avaliação que chama Prova Operatória. É um texto que eu li em Práticas Pedagógicas de Física, e ele é direcionado a entender como que a gente vai construir isso na física, como que você constrói uma avaliação física com todos esses conceitos, todas essas abordagens, todas essas questões didáticas e essas posições filosóficas e políticas, e como que a gente vai fazer essa avaliação. E aí isso inclui tanto quanto os comentários que o Marcelo colocou de que você não avalia o estudante só pelo que ele coloca no papel, você avalia pela busca dele, pela vivência dele dentro da sala de aula, pela pessoa que você conheceu quando ele entrou e a pessoa que ele está saindo ali. E aí, na prova operatória, em relação ao conceito mesmo de física, ao que você vai ensinar, enfim, vale entender que você só coloca ali para avaliar aquilo que você forneceu, aquela correlação que você construiu. Então, se você construiu com o aluno uma construção do conceito de física e você conseguiu construir nele essa relação e você gerar essa forma do estudante te compreender de uma forma mais afetiva, de te colocar como uma pessoa com a qual ele pode errar e pode explicar que ele errou e que ele não entendeu alguma coisa, e assim por diante, você gera uma prova, uma avaliação que reflete o que você está construindo ali. Só que, obviamente, a gente tem todas as questões que ela também colocou no texto, que são burocráticas, e infelizmente a gente tem que responder burocraticamente e adicionar um número àquilo. Então, acho que vale entender a nossa posição como, de certa forma, vulneráveis a essa burocracia e fazer o nosso máximo nesse sentido. Mas no sentido de exatas, pelo menos na física, que eu acho que é mais fácil de eu falar por mim,
a gente ainda tem essa capacidade de construir o conceito, né? Porque ela é uma ciência natural que tem um conceito, e a matemática é o mecanismo que a gente utiliza, que é a linguagem que a gente utiliza. Mas aí ainda eu pelo menos olho para a matemática e penso como que a pessoa vai criar toda essa forma mais humanitária de dialogar com o estudante com algo que é totalmente abstrato, que é literalmente uma linguagem. Eu acho que vale muito não só da nossa percepção como estudante, como nossa experiência, como nosso conhecimento, mas vale também da gente questionar o estudante nesse ponto. A gente não conversa com eles como seres que estão ali e vão trazer algo para a gente também. Então, acho que cabe nessa forma de entender se a avaliação ela é suficiente ou não, colocar para ele te trazer essa informação, sabe? Porque eu não acho que eu vou saber responder por um estudante ou pela forma que eu coloquei, se eu não questiono ele sobre o que eu apresentei para ele. Porque da mesma forma que ele vem me trazer o que ele vivencia, quem ele é para dentro da sala de aula, eu trouxe algo para ele. E eu preciso saber dele o que isso trouxe nele, como que ele se sente em relação a isso, qual que é o reflexo daquela nota que eu coloquei ali, que eu encaixei ele, fechei ele num quadrado, se ele se sente naquele quadrado, se ele enxerga outras coisas além disso. E eu acho que isso vale sempre, né? Porque a gente sempre tem que estar nessa reflexão. Agora eu não lembro mais quem foi que colocou, mas vale a gente sempre estar nessa autorreflexão e sempre nesse questionamento do que a gente está fazendo, buscando informação, estudando, enfim, alimentando e também procurando entender com quem que a gente está lidando e o que a gente está fazendo. Ok, Keren, muito bem. O pessoal está gostando aí da sua colocação, escrevendo. O Pedro pediu para complementar o comentário dele. Pedro, pode falar. Na verdade, professora, o meu comentário eu tinha escrito antes da Keren começar a falar, porque está mais ou menos ali, inclusive parabéns, muito boa essa colocação. E é porque eu sempre me indaguei assim, né? Nossa, mas por que o vestibular tem que ser tão exclusivo, sabe? Então, por exemplo, eu sei lá, tocar violão. Como que tocar violão vai me ajudar a passar no vestibular? Mas não quer dizer que não deixa de ser inteligência. Uhum. Sabe? E eu acho que eu, como futuro professor, eu vejo muito assim. Poxa, nossa, se eu pudesse, eu abraçava todo aluno e falava assim, não, me conta seus problemas. Vamos lá, junto, vamos. Eu te ajudo a resolver. E eu sei que, infelizmente, também, talvez eu não consiga atingir todos os meus alunos. Mas eu posso pensar em maneiras que eu abranja mais o meu alcance. Então, por exemplo, eu sei que eu vi aquele aluno tocando violão no intervalo. Nossa, então eu vou ensinar física? Dá para ensinar ondas começando falando de violão. Entendeu? Então eu acho muito interessante, ainda mais porque eu posso colocar isso nos meus objetivos, né, como professor. Porque a avaliação se baseia nisso, principalmente, né? Os objetivos que você coloca. E é complicado discutir avaliação, mas era só esse comentário mesmo. Posso acrescentar? Pode. Na avaliação, o que eu julgo importante é o professor. Se ele não tiver o olhar global do aluno, nada do que ele plantou, ele vai colher. Uhum. Ele tem que ter a noção do aluno como um todo. Então, ele tem que perceber que a avaliação do processo de ensino e aprendizagem ela é contínua, cumulativa e sistemática. Aí, sim, você tem como saber como o seu aluno está. E Pedro, a coisa mais linda do mundo é abraçar e beijar os alunos todos os dias. E você vai conseguir chegar nesse ponto. Abraçar. Eu espero. Você aprendeu, mesmo com os seus erros, porque o erro é um degrau para o sucesso. Certo? Com certeza. Uma vez teve aquelas... Ai, caramba.
Teve na Unifesp, eles têm sempre uma semana de apresentações, tudo, eu esqueci o nome, gente, desculpa. Mas... A SCUD. Isso, a SCUD. E teve um professor muito interessante, que ele comentou sobre a importância do erro. Nossa, o comentário que a Letícia fez é muito difícil, porque realmente, né? Nossa, tira 10 quem errou menos. Gente, se não tivesse erro, praticamente não teria ciência. Sabe? É muito complicado. Mas não é difícil. Sim, com certeza. Nem por isso a gente vai desistir. Não, Por você isso a gente aprendeu a tá andar discutindo. como? Como você aprendeu a andar? Levantando, caindo, errando. Mas você Com aprendeu. certeza. A vida é assim, você cai e levanta. E o professor tem que dar a mão. O papel do professor é de fundamental importância. Se ele não olhar para o aluno que está precisando, ele perde esse aluno. E ele perde o quê? O papel dele de professor. Professor é ter dom. Tem que ter esse dom para olhar tudo a todos os instantes. Você chega lá, Pedro. Thay, Oi. Você quer fazer algum comentário sobre essa rodada de comentários que o pessoal fez? Sim. Quero falar sobre um ponto muito importante que me toca muito. Eu sou professora da infância, desde que eu me conheço por gente. Estagiei em ensino fundamental, mas não cheguei ao ponto de ter que avaliar com nota um aluno, porque eu não era professora regente de sala. E enquanto professora da infância, eu não enxergo alunos, eu enxergo pessoas. Eu não enxergo números, eu enxergo pessoas. E se eu fosse professora e enxergasse só números, que eu teria que avaliar com mais números, eu acho que eu já teria falhado como educadora. Nessa questão da avaliação, eu aprendi que eu preciso avaliar o ser humano, e não aquilo que eu acho que ele tem que aprender. Visto que o ser humano, ele aprende em níveis diferentes. Se o ser humano aprende em níveis diferentes, como que eu posso cobrar a mesma aprendizagem de todos e julgar isso através de uma nota? A gente tem que lembrar, quem está fazendo o julgamento também é o professor, não é? Como o professor vai estar naquele dia para julgar aquele aluno por meio de um único instrumento avaliativo? Se eu falo de um processo de aprendizagem, eu preciso falar de um processo de avaliação, porque eu não posso avaliar só um resultado, porque eu posso ter sido uma boa aluna durante toda a disciplina, durante tudo, mas aí a prova escrita, que é o único instrumento de avaliação que eu tenho, cai num dia em que eu não estou passando bem, meu gato morreu, minha avó está internada, acontece 1 milhão de coisas, eu tiro um 0 na prova. Isso significa que eu não aprendi nada? Então, eu acredito que nós precisamos ter mais afetividade e enxergar pessoas em um processo de aprendizagem. E uma questão que um dos moços que comentou colocou, não me recordo o nome, é essa questão do quanto a avaliação se torna, a avaliação por meio da nota, ela rotula o aluno e ela se torna excludente. E depois ainda comentaram sobre o vestibular. Para você passar num processo seletivo de vestibular, significa que você tem que ter aprendido igual a todo mundo. Como assim se os níveis de aprendizagem são diferentes? Então, é complicado falar de avaliação no sentido de que o instrumento avaliativo nota é um paradigma tradicional da educação que dificilmente é quebrado, porque é algo que já está intrínseco dentro da carreira docente. A gente tem que estudar muito para entender outras formas de avaliar a pessoa, a aprendizagem humana, sem ter que rotulá-la com uma nota. E a história do conceito bom, muito bom, satisfatório e insatisfatório, até o nome já é muito triste. Nossa, eu sou bom, nossa, eu sou insatisfatório. Não, eu sou super satisfatória, sabe? É muito complicado. Mas eu acredito que cabe a nós, essa nova geração de professores, e os professores que se dispõem a se reciclar, quebrar esse paradigma e entender o aluno como um ser humano que erra. E se não tivesse erro, não precisava ter avaliação, porque todo mundo aprenderia da mesma forma. Então, acredito que foi muito rica essa discussão sobre essa questão e eu aprendi demais com vocês. Obrigada. O pessoal está escrevendo aqui no chat. O
questão da padronização, do papel social, de olhar para pessoas. Eu tenho a impressão que, de uma forma geral, todo mundo teve o mesmo entendimento. A questão de atribuir nota para o aluno, certo? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Esse artigo da Leia é muito claro, né? Eu acho que... E ele já começa pegando no ponto nefrálgico, né? Que é a questão da nota. Ele não deixa isso lá para o final, ele já vai direto ao ponto. Então, ele não deixa dúvida do que é. O duro é que são poucas pessoas que têm acesso ao artigo, né? E a gente continua sofrendo, mas é importante a gente ter acesso a isso, entender que a avaliação deve ser um processo também, como o planejamento, como a aprendizagem. Pode ir, Pedro, pode falar. Você já... Fala. Já, eu prometo que eu não vou ficar falando muito, gente. Não, fique à vontade, Pedro. É porque no meu ensino médio, eu era um aluno razoável, assim, eu era um aluno bom, digamos assim. E no final do ensino médio, eu parei para perceber uma coisa muito triste. Porque eu ia bem nas provas e os professores, eles davam mais atenção e valor para mim do que para os alunos que não iam. Então, eu acho muito, muito importante, sabe, a gente discutir isso, porque na reunião toda nós enfatizamos essa questão do professor, ele considerar o aluno como outra pessoa, lógico, e também dele prestar atenção, às vezes, naquele aluno que não está indo muito bem, e eu não via isso. Era muito impressionante, porque esses alunos, eles tinham que andar por si só. Enquanto eu, que ia bem, os professores me davam atenção e me incentivavam cada vez mais, bem uma abordagem comportamentalista. Desculpa entrar no meio assim, sem pedir a fala, se eu estiver cortando alguém. Eu estava no meio do meu, tecnicamente, home office essa semana, e eu trabalho no Museu Catavento, né? E a gente estava discutindo, a gente discute toda semana essas questões, como a ciência não abrange as pessoas, como a gente erra como cientista na divulgação, como a gente erra como professor, com as mistificações científicas, enfim. E no meio dessa discussão, um colega nosso pontuou, né, no meio da discussão, que o desinteresse dos alunos é muito grande. Os alunos não se colocam ali, que não importa o que você faça, que os alunos sempre vão ter interesse em outra coisa, e eles não querem sentar e estudar, enfim. Ele fez um discurso completamente complicado de se mediar na situação. Enfim, e ele colocou para fora muito do senso comum, né? De que o estudante, ele não se dedica, o estudante, ele não busca, o estudante, aquilo e aquilo outro. E é o que ele reproduziu, né? O que a gente inicialmente coloca quando a gente entra na universidade. Pelo menos eu acho que tive essa discussão nas primeiras matérias de humanidades no curso. E aí, no meio dessa discussão, a gente foi pontuando para ele, mas assim, se você coloca ele dessa forma, qual que por que ele tem que aprender o que você tem que ensinar? Por que ele tem que estar ali? O que aquilo acrescenta para ele? E aí, quando ele se perdeu nessa argumentação, né? Porque, obviamente, no meio desse discurso é natural ele se perder nessa argumentação, ele entendeu, depois da gente fazer um grande escarcéu da pessoa dele, entendeu que a nossa função é cultivar o interesse, é apresentar para ele o que a gente tem, o que a gente acha, o que a gente traz com a gente. Por exemplo, o que eu trago de física da natureza, e mostrar para ele que aquela explicação, essa explicação que a física traz do mundo que ele já conhece, é uma explicação que ele pode analisar, uma explicação que ele pode
argumentar, uma explicação que ele pode compreender outras coisas e assim por diante. Então, eu acho que muito do que acontece, principalmente no que o Pedro citou, é os professores olharem os alunos dessa forma, enxergar sempre eles como os que têm que ir até ele, como se ele fosse o mestre da sabedoria ali, plantado no palco dele, pronto para ser aplaudido, para ser vacionado, buscado, enfim. Quando o estudante ele é obrigado a estar ali dentro, ele é obrigado a permanecer ali, e ali ele não tem nenhuma relação, ali ele não tem um ambiente onde ele se constrói, um ambiente em que ele tem pessoas que entendam ele, que ouçam ele, que convivam com ele de fato. E aí a gente encontra isso muito realmente no ensino tradicional, que é o ensino que perdura, é de culpabilizar o estudante. Sempre, sempre é a culpa do estudante. E... Oxi. O José tá mexendo na geladeira e eu tô ficando um pouco distraída aqui, que eu tô vendo a cerveja ali, não queria dizer não, mas tá um pouco difícil aqui de concentrar, mentira. E, enfim, mas é um senso muito comum mesmo, isso é uma discussão que a gente teve, se eu não me engano, em qual era a matéria? Eu sei que era uma matéria do Denilson, e é quando a gente faz no terceiro ano, se eu não me engano. Enfim, e aí tem essa questão dos sensos comuns, e que é natural muito da escola colocar isso. E aí a gente se questiona, você coloca numa situação, a periferia, uma periferia de São Paulo, onde perdura não só a violência como violência de assalto, enfim, outras violências, como feminicídio, como racismo e outras questões que são atuais, não, constantes na sociedade, e aí você coloca um estudante que está ali vivenciando tudo aquilo diariamente, enfia ele dentro de uma sala de aula por, não sei, 6 horas, com 50 minutos de cada matéria, com o professor enfiando coisa, dizendo que ele tem que saber, que ele tem que... E aí tem toda essa situação, e isso é quase impossível de ser considerado, né? Porque por mais que a gente tenha estudos e textos e questões sobre isso, ainda assim as pessoas têm essa dificuldade de enxergar isso, de colocar o estudante como uma relação, uma pessoa com quem você vai ter uma transmissão, uma relação de conhecimento, não um depósito de informação que você já traz consigo. E aí isso perdura muito também, por exemplo, não é só uma experiência do Pedro, também é uma experiência minha, como a gente citou na última aula, os alunos que tinham notas altas e médias boas eram levados para passeios para parabenizar eles pelo que eles tinham, e eram passeios culturais que engrandeciam grandemente. E se eu pego um estudante que eu não sei, talvez eu não saiba se esse estudante tem um interesse por música, e aí ele não tem essa média, ele perde essa oportunidade de estar dentro de um ambiente muito interessante como a Orquestra de São Paulo, você também já, além de desvalorizar ele, você ainda colocou ele muito mais à parte do que ele já está na sociedade. Eu acho que o ponto do que o Pedro colocou, que eu acabei estendendo muito, mas é a culpabilização do estudante, né? Que é colocar sempre ele como objeto de problema, de dificuldade, de empecilho, enfim. Ok, Karen. Posso completar rápido? Pode. Como é que um professor condiciona uma avaliação a um passeio, como a colega falou? Isso não é professor. Você avalia o aluno pelo que ele aprendeu, não por um passeio, né? Eu sei que existe muito isso, mas isso daí é um professor que foge muito à regra, né? Porque você avaliar o aluno é ter o prazer de saber que ele aprendeu. Essa é a gota final. Meu aluno aprendeu numa avaliação global. Não é só nota, tem que ser um conjunto. Não depender de passeio, não unir a nota a algum fato. Tá? É por si só, o aluno. Ele é o centro da atenção, não o professor. Se deixar, eu falo o dia inteiro. Vamos ver aqui.
O Reinaldo Galo está com um problema. Deixe-me ver aqui. Luana Lima, você poderia ajudar o Reinaldo com esse problema que ele está no Facebook e intermediar com algum dos monitores? Porque os monitores não estão aqui, ó. Quem é monitor são Você faz favor disso? Porque os monitores estão em aula agora. São a Amanda e até eu esqueci aqui o pessoal. Bom, enfim, depois a gente vê. Reinaldo, a Luana vai ver isso com você, tá? Ok. Bom, vamos ver que a gente... Oi? Fale, Thay. Deixa eu só fazer uma provocação. Mas porque eu acho que a gente está falando... Rapidinho. Porque eu acho que a gente está falando muito de avaliação enquanto avaliar o erro do aluno, mas a gente esquece que a avaliação também avalia o ensino, né? Então, eu tenho que entender que se houve um problema na aprendizagem do meu aluno, se ele não alcançou a aprendizagem que eu acho que ele poderia ter alcançado, o problema talvez não esteja só no aluno, né? Então, a gente avaliar, muitas vezes, pode ser um tiro no próprio pé do professor. Então, a gente tem que entender que a avaliação não é composta só pelo aluno. A avaliação é composta por quem ensina ao aluno e depois por quem cobra o que foi ensinado. E se, na maioria das vezes, se a maioria dos seus alunos, eles não aprenderam, não tiveram o resultado que você estava esperando, eu acho que não é só o aluno que tem que ser avaliado nesse caso. Eu acho que o professor também tem que avaliar a prática. Concordo plenamente. É que o tema de hoje era avaliação da aprendizagem, né? Por isso que estava esse texto. Mas eu concordo com você que se tem um problema na avaliação da aprendizagem, a gente tem que fazer uma avaliação do todo, porque o processo é ensino e aprendizagem. Então, se a gente tem um problema na aprendizagem, a gente tem que avaliar o ensino e avaliar o todo, sem dúvida nenhuma. É que como houve comentário da moça que falou que tudo era culpa do aluno, o aluno não se interessa, o aluno não aprende por conta disso. Eu concordo que, infelizmente, né, como em todas as profissões, nós temos alguns profissionais, professores de educação, que deixam a desejar em algumas questões ainda. Por isso que eu disse que a avaliação, né, o resultado que dá uma avaliação, ela não diz respeito só se o aluno aprendeu, ela também diz respeito se o professor soube ensinar. Então, acho que é muito importante a gente focar nisso também. Correto. Tá certo. Então, a gente também tem que ver isso, né? O processo de avaliação tem que ser amplo, sem dúvida nenhuma, e avaliar não só o aluno, mas avaliar também o professor e todo o processo da sala de aula, metodologia, todo o processo, está corretíssimo, a gente tem que fazer isso. A abóbora fica para amanhã à noite. Teve Eu ia falar... Oi, pode falar, José Roberto. Não, eu queria só fazer um comentário que eu acho interessante, que eu acho que a avaliação o pessoal ainda enxerga a avaliação como um instrumento de poder do professor. Entendeu? Então, eu vejo que é muito difícil, o discurso, né, contra a avaliação é muito forte, mas você quebrar essa situação da avaliação ainda é difícil, viu? E eu acho que uma grande falha da avaliação são as expectativas, ou seja, a gente cria uma expectativa do que é o bom desempenho e ela norteia todo o processo de avaliação. E, na verdade, cada estudante é um estudante, né? A gente fala tanto da inclusão, né? Que a gente tem que tratar as pessoas com necessidades especiais, mas, na verdade, deveria tratar todas as pessoas, todos os estudantes. Ou dizer, todos os estudantes são especiais, né? Todos deveriam ter uma abordagem personalizada, né? O máximo possível, né? E aí, realmente, teria uma avaliação, cada uma avaliação. E a gente teria que ter uma gama de instrumentos de avaliação mais variada, né? Isso é que é a questão. A padronização, acho que é muito falha. E você abrir mão desse instrumento de poder é uma grande dificuldade, a meu ver, hoje, né? Eu vejo até em termos até na faculdade a gente vê
né? Mesma coisa, é difícil, né? A gente vê em todos os níveis. Tá. O José Roberto fez um comentário importante aqui agora, que é o seguinte: os professores tradicionais consideram que a avaliação é um poder para eles. Um poder no sentido de controlar os alunos. Inclusive, quando foi criado aquele sistema de aprovação automática, muitos professores falaram assim: agora eu não consigo mais segurar os alunos. Vocês devem ter ouvido isso. Então, isso daí, teve alguém que escreveu aqui no chat, aqui a Letícia escreveu agora, até atrelar a avaliação às questões de comportamento. Teve alguém que falou assim: se o sistema de avaliação é ruim, por que ele continua assim? Porque isso está ligado à abordagem tradicional e está ligado também ao senso comum, a uma tradição que existe. E as pessoas aprenderam assim e não conseguem sair desse sistema. E como as pessoas acreditam que a avaliação sendo assim, eles conseguem controlar os alunos, eles não querem mudar, porque eles acham que é assim que funciona. Só que não é assim que funciona. Funciona assim porque tá acostumado a funcionar assim. Mas é um sistema muito ruim, que não é bom para ninguém. A gente sabe de muitas histórias de criança que fazem xixi em prova, que tem problema, que passa mal, que vomita e etc. e tal. E a gente continua reproduzindo isso. Por que fazer as crianças sofrerem? Por que continuar isso? Então, pandemia, como né? O que você falou, José? Não, o momento do afastamento social, que eu estou dando aula, né, também, para uma turma de 6º ano. E eu fico vendo, né, os meus colegas comentando, que ficam às vezes preocupados. Como é que eu vou avaliar? Os alunos não respondem, não fazem as atividades que a gente manda, não consigo ter um retorno, né? Como é que eu vou dar nota? Mas não faz aquela crítica, de repente. Será que ele está conseguindo ter acesso ao material? Né? Será que tem uma internet? Será que a gente tem que realmente aumentar a gama de ferramentas e tentar fazer todo tipo de contato, né? Fazer uma diversificação das formas de avaliação, né? E também compreender que existem dificuldades, existem barreiras que às vezes são intransponíveis, né? Sim, então, na verdade, esse momento de ensino remoto que o José Roberto está citando e o pessoal está escrevendo aqui no chat, está fazendo balançar o sistema de avaliação. Está servindo para isso, né? Porque o pessoal está vendo, como que eu vou avaliar agora? Então, está servindo para a gente pensar. Como que eu avalio? Será que o pessoal recebeu? Como que eu vou fazer a avaliação? O pessoal recebeu o material ou não? Como que eu vou fazer a avaliação nesse momento? Por isso que no começo do semestre eu disse que eu gostei desse sistema que a Unifesp adotou, de não ter nota e só ser cumprido, não cumprido. O pessoal vai enviar atividade e cumpriu ou não cumpriu, acabou. Não tem nota. Eu achei ótimo isso. Eu acho que atende todos esses comentários que nós fizemos aqui hoje. Mas, assim mesmo, fica aquelas questões assim, tentar pescar os alunos, ver se está todo mundo aqui, se está todo mundo fazendo, tal, e etc. A Lara falou assim, tem professores que ainda estão aplicando notas. Eu sei, está sendo complicado isso, né? Mas, enfim, é uma questão. A Inês escreveu, no caso da avaliação, Enems vestibulares também está associado a poucas ofertas de vagas no ensino superior. Exatamente, aí é um problema. Essa questão que a Inês levanta, vocês já tocaram aqui, vocês falaram do vestibular, e é uma questão complicadíssima essa. Por que a gente tem vestibular e por que a gente tem cursinho? Porque tem poucas vagas no ensino superior.
é exatamente isso aqui que a Inês colocou. Se a gente tivesse vaga suficiente no ensino superior, não precisava de nada disso. Eu não sei se vocês precisaram fazer algum tipo de provinha para entrar, por exemplo, no ensino médio. Eu tive que fazer uma provinha quando eu fui para o ensino médio, porque na minha cidade só tinha 2 escolas de ensino médio, na minha época. Então, ou você ia para uma ou você ia para outra. Então, imagine, você tinha que fazer exame, quer dizer que tinha gente que ficava de fora ou ia para a noite, né? E esse daí era uma coisa assim, o povo morria de medo de ter que estudar à noite. Olha que coisa louca, né? Cidade de interior. Não faltava vaga, gente. Ninguém ficava sem vaga, mas é que daí você ia para a noite, ninguém queria estudar à noite. Olha o preconceito, né? O pessoal falava que era ruim estudar à noite. Então, se você ia mal na prova, você tinha que estudar à noite. Era essa a questão, mas não faltava vaga. Agora, se a gente tivesse vaga suficiente, a Inês está falando, exame de admissão, era mais ou menos isso. Se tivesse vaga suficiente no ensino superior, pronto, não precisava de vestibular. Se tivesse vaga suficiente, não precisava de cursinho. E daí, o cursinho, o que é o cursinho? É uma anomalia do nosso ensino. E a gente fica alimentando esse negócio, que, na verdade, é um negócio que gera dinheiro. E a gente fica fazendo cursinho achando que está ajudando as pessoas. Na minha opinião, é furada isso. É uma furada, mas isso é, na minha opinião, cá entre nós. Tá? Deixa eu ver o que a Tainã falou aqui, que todo mundo concordou, principalmente no ensino remoto para a educação básica da rede de ensino. Bom, não sei. A pandemia não criou desigualdades, ela deu maior... exatamente. Ela está dando maior visibilidade às desigualdades. Infelizmente, é uma triste realidade isso. O governo fala de EAD como se todos estivessem no mesmo barco. A gente não está. Podemos estar no mesmo oceano, mas não no mesmo barco. Alguns estão sem barco, inclusive, exatamente. Gente, já são 28. A hora voa, né? Everton, quer falar? Vamos lá, deu 8 horas. Vocês estão tão empolgados aí para discutir que eu falei, deixa eles conversar. Né? O assunto rende. Deu 8 horas, é a hora para o intervalo, né? Saiu uma pesquisa Bom, que as aulas estão muito longas, então vamos dar um intervalinho aqui. Importante. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí vocês me avisem quando vocês receberem. Chegou. Foi aí? Sim. Bom, pessoal, todas e todos estão convidados a participar do nosso Encontro Nacional de Movimentos Docentes. Como vocês sabem, o Movimentos Docentes completou esse ano 10 anos de existência, né? O grupo foi criado em 2010 pela Marilena, aqui na Unifesp Campus Diadema, e agora esse ano nós desenvolvemos aí vários eventos, então criamos o ciclo de encontros formativos da comunidade Movimentos Docentes, estamos agora com essa jornada pedagógica, desenvolvendo várias outras ações. Vocês podem visualizar aí no nosso cabeçalho do site que nós temos vários e vários projetos que nós estamos desenvolvendo ao longo desses 10 anos. Então aqui é o site do Grupo Movimentos Docentes, mas essa é a página específica, é do Encontro Nacional. Então aqui vocês vão encontrar uma informação básica aqui sobre o que nos motivou a criar esse evento, o que nos motiva a desenvolver essa proposta, o objetivo geral do evento, o link para inscrição e para submissão de trabalho. Aqui na aba do evento, vocês acessam tanto as inscrições quanto a informação para submissão de trabalhos e também a programação que já está fechada. Aqui na programação, como vocês podem ver, nós teremos 2 dias de encontro. Então, no dia 15 de outubro, celebrando o Dia dos Professores,
Falhou seu áudio, Everton. Seu áudio ficou ruim. Não está te ouvindo. Nós começamos aí lançando Tudo bem? Tá indo agora? Agora sim. Ok. Bom, então aqui vocês visualizam a programação do evento. Tá? No dia 15 nós começamos aí com algumas apresentações artísticas pedagógicas, depois já temos mostra de trabalho, a programação já está fechada, né? Já está toda redondinha aqui a programação para a gente. E nós finalizamos lá no dia 16 de outubro, o dia seguinte, tá bem? Com o minicurso que a Marilena citou, então nós temos um minicurso de educação inclusiva, teremos algumas mesas, teremos palestras. Então é isso, de uma forma geral, todos estão convidados e convidadas a participar desse evento. Pedimos que vocês compartilhem com suas redes municipais, rede estadual, compartilhem em outros estados, então não é um encontro exclusivo do estado de São Paulo, exclusivo de Diadema, pelo contrário, é um encontro nacional. A nossa ideia é juntar essa massa de professores, né? A gente sabe que professor é uma classe que precisa ser muito unida. Infelizmente, a gente sabe que não é. A gente sabe que precisa ser. O professor é uma classe que tem que estar todo mundo junto ali, né? A educação precisa de nós. Então, nós estamos aí pegando a ideia do grupo Movimentos Docentes para poder lançar essa massa, esse movimento gigante que é o Movimentos Docentes Nacional. Tá? Então, nós já temos a comunidade de prática, a Letícia vai colocar o link para vocês aí, tanto do site quanto da nossa comunidade de prática Movimentos Docentes no Facebook. Nós já temos mais de 1000 participantes lá na comunidade. Compartilhem a comunidade também, ingressem e vamos juntos aí continuar nos movimentando nesse mundo gigante da educação e principalmente lutando por uma educação pública de qualidade e democrática para todos. Eu acho que é isso, Marilena. Ok, obrigada, Everton. Sobre a avaliação, alguém quer fazer mais algum comentário? A questão do cursinho vale um encontro especial para ele. Cursinho vestibular é um comentário, é um encontro especial. Sobre o artigo de hoje, então, fechamos. Para quem é da disciplina de didática, nós temos nós temos um plantão de dúvidas amanhã às 18 horas, tá? Vamos fazer um print de tela, quem puder abrir a câmera aí, então está convidado a abrir, vamos arrumar os cabelos, todo mundo aí arrumando o cabelo, um sorriso bonito. Agora é hora de aparecer os gatos, os cachorros, os filhos. Atenção. Olha, Inês falou que estava aparecendo um pinguim, e está engraçado mesmo, Inês. Você viu? Capuz, tudo aí. Pelo jeito. Frio. Ok, gente, obrigada, boa noite, obrigada principalmente para quem está aqui pela primeira vez, voltem outras vezes. Um beijo. Já acabou? Boa noite a todos. Já acabou! É pouquinho! Boa noite. Boa noite a todos. O ritual não pode ser muito longo. É a recomendação. Ai, vou fazer outros. Isso.